Então vamos lá, a gente parou no nosso último encontro, né? Mateus 22, falamos sobre aquela festa das bodas e vários ensinamentos ali de Jesus. Falam uma parte de uma discussão que Jesus teve com os saduceus, falando a respeito da ressurreição, e o tempo todo a gente vai vendo, né, os fariseus tentando refutar Jesus e colocar ele numa posição que houvesse desprezo entre as pessoas em relação a ele. E aí agora em Mateus 23, Jesus vai começar a falar a respeito deles, a falar a respeito da conduta deles que não tinha respaldo na própria lei. Que por mais que eles estivessem numa posição de ensinar, uma posição de autoridade ali mediante a lei de Deus, a vida deles não representava aquilo que eles tanto falavam. E aí começa falando o seguinte, né, que Jesus foi falando para a multidão e para os discípulos dele a respeito dos mestres da lei e dos fariseus. Aí eu queria voltar naquele conceitozinho que eu acho que é sempre bom falar a respeito de saduceu, fariseu e mestre da lei. Os saduceus, que a gente viu no capítulo 22, eram uma elite religiosa. Eles eram principalmente sacerdotes e eles eram responsáveis por cuidar ali de todo o serviço do templo. E eles também que dirigiam o Sinédrio. O Sinédrio era tipo o STF dos judeus, né? Era o tribunal superior que tinha. E eram eles que dirigiam, mas no Sinédrio tinha cadeiras que eram ocupadas também por fariseus e por mestres da lei. Então, os saduceus eram essa elite religiosa, eles tinham os próprios preceitos deles, eles não se importavam muito com o povo, né? A preocupação e o tempo deles ali era muito gasto com a influência política que eles tinham, né? Principalmente ali com Roma. Já os fariseus, eles não eram dessa linhagem de sacerdotes, eles eram mestres, pessoas que ensinavam. Quando teve o tempo do exílio, que o povo de Israel ficou na Babilônia, eles não podiam mais ali adorar no templo. Então, para eles não pararem de cultuar, de se reunirem, foi daí que surgiram as sinagogas. Então, a sinagoga surge nesse contexto de exílio para, durante um período, substituir o culto. Os sacrifícios eles não faziam nas sinagogas, o sacrifício só podia ser feito no templo, mas essa parte da reunião, de estar juntos, de ler a respeito da lei, foi a sinagoga que ocupou esse lugar. E quem presidia essas sinagogas era esse grupo, os fariseus. Quando eles voltam para a terra deles, reconstroem o templo, os sacrifícios voltam a ser feitos no templo, mas as sinagogas permaneceram como um lugar de ensino, como um lugar de reunião. E quem presidia essas sinagogas eram os fariseus. Então, eles eram pessoas que se especializavam ali na lei, que repassavam a lei para o povo e que eram responsáveis por interpretar essa lei também. E no meio disso, eles faziam o quê? Eles também tinham várias outras regras religiosas, tradições orais que eles acrescentavam à lei. Então, a gente vai lembrar aqui, por exemplo, quando eles vão questionar Jesus, que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer, desobedecendo a tradição. O que eles estão falando? Uma tradição que foi criada que colocava no mesmo nível da própria lei, da própria Torá, o fato de ter que lavar as mãos antes de tu comer uma refeição. Então, estava ali no mesmo nível de não levantar falso testemunho, não cobiçar, não lavar as mãos, também estava dentro do pecado, entendeu? No mesmo nível. Então, eles iam acrescentando e tinham, assim, dezenas, centenas de preceitos que eles foram acrescentando ao longo do tempo, como regras, né, de conduta. E tinham também os mestres da lei, que muitas vezes a gente vai ver, escriba, é o mesmo nome, que era um grupo de pessoas responsáveis por copiar a Torá, né, para a reprodução. Então, e eles também eram especializados no estudo e na explicação da lei. Então, legal a gente entender quem eram essas classes, né, porque quando Jesus fala, fica interessante a gente saber de quem que ele está falando. E aí, o que acontece? Os fariseus, os mestres da lei, tinham uma influência muito grande no meio do povo, um status de relevância muito grande. Era como, vamos dizer assim, como se fosse um papa para o católico, sabe? Aquela pessoa que está mais perto de Deus, aquela pessoa que é o representante da voz de Deus, aquela pessoa que é a que mais obedece
e tem a aprovação de Deus, né? E eles tinham esse conceito por causa dos próprios fariseus, aquilo que eles passavam e as formas como eles impunham as coisas a eles, né? E falava o seguinte: os mestres da lei assentam-se na cadeira de Moisés. Por quê? Porque eles se assentavam num lugar de ensino. Quando você fala de se assentar numa cadeira, era a forma como eram as escolas antigamente, né? Se ensinava sentado. Então, quando fala se assenta na cadeira de Moisés, é para ensinar a respeito da lei de Moisés. Obedeçam-me tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam. Então, eles falavam sobre a lei de Deus, falavam sobre os mandamentos, mas a prática deles não era condizente com aquilo que eles ensinavam. Suas vidas não eram coerentes. Eles falavam do que era certo, mas não faziam o que era correto. E a gente vai ver na Bíblia diversas vezes que a Bíblia está nos advertindo quanto a esse tipo de comportamento, em que a gente fala, a gente sabe o que fazer, mas a gente não faz o que deveria ser feito. Existe um grande risco em não se analisar e ensinar a teoria e não viver a prática. Porque o que acontece? A sua mente, ela absorve o conceito, mas o seu coração não vive aqui. E aí, na sua mente, você acha que você já sabe. Na sua mente, você acha que você já entende, que você não precisa conhecer mais nada. Só que se você não vive na prática daquilo que você sabe que tem que fazer, na verdade, você ainda não sabe como convém. Só que agora está mais difícil de você entender do que antes. Porque agora você tem um conceito e pode viver preso no engano, achando que você sabe, só que, na verdade, você não sabe da forma correta. E aí, lá em 1 Coríntios 8, o versículo 1 e o versículo 2 vai falar a respeito disso, de quando você tem um conhecimento, mas você não está alinhado à prática dele. E aí você vive um mal muito grande, que fala o seguinte: ó, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. O conhecimento é uma coisa exterior, é uma coisa, vamos dizer assim, paralisada. Ele não tem efeito em si nenhum. Mas o amor, ele é movimento. O amor, ele é uma atitude. Então, se você tem um conhecimento, mas você não coloca isso em prática, e todo conhecimento que vem de Deus, ele vai se demonstrar em amor, você ainda não sabe como convém, você está vivendo no engano. O conhecimento, ele incha. Aqui fala o seguinte, que o conhecimento traz orgulho. Tem uma tradução que fala o seguinte: o orgulho, ele incha, ele infla. O que é uma coisa inchada? É uma coisa que ela não tem conteúdo. Ela é um balão, pensa num balão que está cheio de ar. Ele é grande, mas ele não tem conteúdo, ele não tem consistência. Ele é muito mais vulnerável, porque qualquer coisa vai fazer com que ele exploda. E o que fala do amor? Que o amor edifica, o amor constrói, o amor ele vai crescendo aos poucos, mas ele tem uma base, ele tem uma sustentação. Então, quando a gente tem só o conhecimento, a gente pode ficar inflado, inchado, achando que a gente sabe, achando que a gente conhece, achando que a gente é alguma coisa, mas se a gente não tem a prática, a gente não constrói nada. E a gente vive nesse engano, nesse inchaço que, na verdade, é um mal, né? A gente, quando estudou, e foi uma das palavras que mais mexeu comigo, quando a gente estudou aquela passagem que Jesus curou um homem que tinha um problema de inchaço, esqueci o nome técnico lá, mas ele era um homem inchado, né? E aí Jesus orou por ele, ele foi curado. Fala de quê? Fala de orgulho. Gente, agora eu vou lembrar, está lá em Lucas. Então, quando fala de inchaço, está falando de orgulho. E Mateus 23 aqui todo vai dar para a gente uma lição sobre esse orgulho. O orgulho que faz com que a gente tente sustentar uma aparência diante das pessoas, mas que a essência ela não existe. E aí eu me lembrei também lá em Tiago 1, que vai falar sobre a prática daquilo que a gente sabe. E aqui está falando sobre o que a gente ouve, e depois eu vou linkar lá com o Tiago no capítulo 3, que vai falar sobre quem ensina, que está muito conectado. Então aqui fala o seguinte, ó, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Isso, hidrópico, isso mesmo, Amanda. O homem hidrópico. Eu sempre li isso, nunca fui atrás. Aí quando eu fui atrás de saber o que era hidropsia,
eu descobri que era esse inchaço, que é o acúmulo de líquido no corpo, e depois Jesus dá uma lição para os fariseus, que está totalmente vinculado ao orgulho. Então, o orgulho faz isso, o orgulho infla, o orgulho incha, mas o amor, ele edifica sobre algo sólido. Lá em Tiago 1, versículo 19, fala o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Eu vou pular para o 22, porque aqui vai falar pronto para ouvir, tardinho para falar, para cirar e tal. 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que ele fizer. Então, a Bíblia fala para a gente que não adianta a gente só ouvir. Se a gente não praticar, a gente vai perder a nossa essência. No momento que a gente está aqui, por exemplo, no estudo, aprendendo, e a gente vai falar sobre orgulho, sobre humildade, a gente vai se reconhecendo no meio disso tudo, a gente vai se enxergando, vendo as coisas que a gente precisa mudar. Pronto, chegou o conhecimento, eu me olhei no espelho. Eu me enxerguei diante de todas essas coisas. Mas aí a gente desliga o computador, vai dormir, e amanhã a gente começa a tocar a nossa vida da mesma forma. É como se eu tivesse me esquecido de quem eu sou, me esquecido dessas coisas que eu preciso viver transformação. E aí eu começo a andar nesse engano. Então, isso está falando aqui de quem ouve e não pratica. Só que aí lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 1, fala o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos entre vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, aqui, Jesus estava falando para os fariseus que ensinavam. Se existe uma consequência para as pessoas que ouvem a palavra e não praticam, quanto maior ainda é a consequência para as pessoas que ensinam e não praticam. Porque se você está ensinando é porque você já sabe. Quando você ouve, você pode não entender, você pode não receber aquela semente, né? A parábola do semeador vai falar muito disso, de pessoas que ouvem a palavra e a forma como elas recebem. Existe um nível de responsabilização aí, mas a pessoa que está ensinando, a pessoa que está passando conhecimento para os outros, ela vai ser cobrada de uma forma muito mais rigorosa, porque ela de fato sabe o que deve fazer, mas ela não faz. Então, Jesus adverte eles em relação a isso, porque eles estão nessa posição de ensinar para o povo, mas eles não fazem isso. E aí fala o seguinte: vocês colocam exigências insuportáveis nas pessoas, mas vocês mesmos estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, né? Os fardos pesados. O que eram esses fardos pesados? Essas tradições que eu estou falando para vocês. Não era só a lei de Deus, eles iam acrescentando e acrescentando e acrescentando milhões de preceitos e de ordens que eram impossíveis de serem cumpridas. Mas eles faziam para falar: olha, isso é muito difícil, ninguém vai conseguir. Para também se colocar numa posição de importância. E não movem um dele. Então, eles faziam exigências, colocavam ali dentro do conhecimento tudo que tinha que saber, tudo que tinha que fazer, mas eles não tinham amor, porque eles não faziam nada para ajudar as pessoas com que elas alcançassem esse patamar que eles julgavam que era o patamar de se adquirir a salvação. Os mandamentos de Deus, eles não são para nos oprimir, mas para nos edificar. Deus é amor e o amor sempre vai construir, o amor sempre vai edificar. Então, quando a gente olhar para tudo aquilo que Deus tem nos pedido, seja na palavra, seja particularmente, porque tem coisas que Deus nos pede individualmente e muitas vezes a gente tem que pagar um preço alto por isso. Mas a gente sempre tem que se lembrar que tudo que Deus faz, todo mandamento de Deus, ele é baseado no amor. E o amor sempre ele vai construir algo. Nunca é para destruir, nunca é para oprimir, nunca é para te derrubar, mas é para fazer com que você seja edificado como um edifício sólido diante de Deus. O melhor termômetro para a gente analisar se o que estamos fazendo é certo ou errado é o amor. Então, a gente precisa saber o que tem nos movido e nos motivado. A nossa maior motivação, nosso maior motor tem que ser o amor. Então, eu vou tomar uma atitude, principalmente em relação a alguém. Qual é a motivação disso? É porque eu estou com raiva? Está errado.
É porque eu estou buscando justiça própria? Está errado. É porque eu estou com orgulho? Está errado. Vaidade? Está errado. Inveja? Está errado. E a gente consegue, gente, analisar isso. O problema é que muitas vezes a gente não para pensar e a gente se convence de que as nossas motivações estão corretas. Mas o que nos move tem que ser o amor. Então, sempre que você for agir, principalmente em relação a alguém, analise qual é a sua motivação e você precisa encontrar amor nessa motivação. E muitas vezes o amor vai se manifestar assim de uma forma dura, de uma forma de correção. Mas tem como você corrigir alguém baseado na sua ira, tem como você corrigir alguém baseado no seu orgulho, tem como você corrigir alguém baseado na sua justiça. Mas a nossa motivação tem que ser o amor. Então, quem tem que se analisar somos nós. Eu não tenho como saber a sua motivação, por mais que muitas vezes a gente vai transparecer as nossas motivações através das nossas atitudes. Mas a primeira pessoa que tem que se analisar somos nós mesmos. A gente consegue entender o que está dentro do nosso coração, o que está nos movendo a fazer o que a gente faz. E aí, Jesus fala assim, ó, tudo que eles fazem para serem vistos pelos homens. Então, o tempo todo, Jesus, desde que a gente começou a ler Mateus, a gente está vendo Jesus tirando a gente, tirando os nossos olhos das coisas dessa terra e nos colocando de frente com as coisas espirituais. Mostrando que as coisas desse mundo não são as coisas mais importantes, mas que a gente tem que ter o nosso coração nas coisas que são espirituais. E aqui ele vai falar de várias coisas que esse povo, né, essa classe dos fariseus e dos mestres da lei, faziam coisas que tinham aparência de santidade, mas que na verdade elas eram vazias por dentro. Aqui vai falar dos filactérios, ó. Eles fazem seus filactérios bem largos e as suas franjas de suas vestes bem longas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que é esse filactério. Estão vendo aí? Filactério é uma caixinha que o judeu, inclusive até hoje, né, os judeus praticantes, né, eles usam aqui no braço e na testa. Dentro dessa caixinha tem alguns textos bíblicos, são 5 versículos do Pentateuco. Vocês estão vendo agora? Acho que sim, né? São 5 versículos do Pentateuco que eles carregam dentro dessa caixinha aqui. E filactério é tudo isso aqui. E quando Jesus fala os filactérios largos, está falando dessa cordinha aqui. Então, essa cordinha aqui ela é amarrada em todo o braço esquerdo. Por que o braço esquerdo? Porque aqui a caixinha, ó, no braço, está ficando perto do coração. Então, é tudo uma simbologia. Aqui, ó. Aqui, isso aqui, ó, fica perto do coração. E aqui na testa é para simbolizar a mente. E isso tem conexão com o que está lá em Deuteronômio 6:8. Quando Deus começa a passar para o povo a sua lei, e aí ele fala que eles deveriam falar dessa lei para os seus filhos e tudo. Eu vou ler aqui para vocês. Eu falo o seguinte: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Então, o filactério, esse instrumento aí, a origem dele vem desse texto aqui, falando de prender na testa, falando o quê? Que a lei do Senhor domine a sua mente. E no braço, está falando de quê? Daquilo que você faz, que a lei do Senhor esteja vinculada àquilo que você faz. Quando a Bíblia falar a respeito de mente, mão, vai falar a respeito disso, as coisas que você pensa, e mão, as coisas que você faz. Como fala o seguinte: melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que com as duas. Está falando que para você cortar, ser podar da sua vida as coisas que você faz que te levam a pecar. Então tem essa simbologia. Até quando fala da marca da besta, tem uma simbologia com isso também aqui. Fala da testa e da mão. Então tem muito mais a ver
com o que isso representa, que é aquilo que você pensa, aquilo que você faz, do que com essa coisa literal, assim. Mas, como a gente vê, o povo judeu levava tudo na literalidade, né? Tinha que ser algo palpável para eles. Por isso que estavam o tempo todo caindo na tentação de adorar outros deuses, porque precisava dessa coisa palpável. Então, isso aqui são os filactérios, e esses daqui, ó, são as franjas das roupas. Isso aqui é um manto, né, que o judeu usa, é o talite. E nesse talite tem essas franjas aqui, que também está na Bíblia, essa ordenança. Inclusive, ó, aqui uma imagem representando aquela mulher do fluxo de sangue, que fala que ela tocou nas vestes de Jesus. Entende-se que, na verdade, ela tocou aqui nessa franja. E essa franja aqui, ela simboliza o mandamento de Deus, a presença de Deus, junto com aquela pessoa, né, carregado por aquela pessoa. Então, quando fala aqui de franjas longas e filactérios largos, está falando tanto que eles estavam usando dessas coisas para tentar demonstrar uma espiritualidade. Então, você usa filactério, então eu vou usar um filactério mais grosso para mostrar que eu ainda sou mais santo, mais preocupado com a lei de Deus do que você. Não, minha franja então vai ser mais comprida para demonstrar que eu obedeço ainda mais os mandamentos de Deus. E aí você vai vendo que tudo que eles fazem é, na verdade, para mostrar para as pessoas que eles seriam alguma coisa. A opinião das pessoas, tanto a aprovação como a rejeição, é um péssimo lugar para a gente se basear para tomar as nossas atitudes, porque muda. O tempo todo as pessoas estão mudando e a gente precisa andar em algo mais consistente. A coisa mais consistente que a gente tem na vida é a palavra de Deus. A gente só pode se mover baseado na palavra e na vontade de Deus, porque isso nunca muda. Então, quando você cai nessa tentação de viver da aparência, de viver daquilo que as pessoas pensam, de viver daquilo que as pessoas falam ao seu respeito, você certamente vai se afastar daquilo que é a vontade de Deus. Paulo fala, né, que se eu buscasse ainda agradar homens, não pode. Deve estar pelado aqui. Vai lá vestir roupa. Se ainda busca... eu tô molhado. Vai lá, que o papai vai te ajudar. A minha toalha não tá. Espera aí, gente, só um pouquinho. Pronto, a Rebeca veio me socorrer. O que eu estava falando? Então, para a gente não se basear por aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. A opinião do mundo é um péssimo guia. Eu estou falando de Paulo, né? Que se eu buscasse agradar homens, eu não poderia ser um servo de Cristo. Então, toda vez que a gente cai nessa tentação de tentar agradar as pessoas, a gente vai se afastar da vontade de Deus. Porque o que o mundo aplaude não é necessariamente que Deus aprova. Na verdade, a maioria das vezes, aquilo que o mundo está aplaudindo está nos levando para um caminho cada vez mais distante do Senhor. Então, Jesus falando que tudo que eles faziam era para mostrar para os outros aquilo que eles queriam que pensassem a respeito deles. Eu esqueci de dar a referência das vestes, as franjas nas vestes, que é uma referência de uma ordenança de Deus, está lá em Números 15, do 37 a 41, que fala isso: faça tranças nas vestes de vocês, nós nas vestes de vocês, para que vocês se lembrem sempre dos mandamentos. E toda vez que vocês olharem para essas tranças, vão se lembrar dos mandamentos de Deus. Então, essa era a representação disso. Então, quando eles traziam uma relevância para esse tipo de coisa que era aparente, eles estavam querendo mostrar para as pessoas o tanto que eles eram santos, o tanto que eles eram tementes a Deus, vamos colocar assim.
Só que, na verdade, o coração deles estava muito distante disso. Competição é um sintoma de orgulho. Quando eu vejo que fala que eles faziam as franjas mais longas, os filactérios mais largos, eles, na verdade, falam, o meu é melhor que o seu. E quando a gente compete, é um sintoma do orgulho que existe dentro de nós. E a competição, ela é a comparação. Sempre que você se comparar, você vai competir. Então, às vezes, a gente não consegue identificar a competição, mas a gente consegue identificar a comparação. Então, sempre que existir comparação, é um sintoma de que existe orgulho dentro do nosso coração e a gente precisa acabar com isso, zerar com isso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, é por causa da presença de Deus nas nossas vidas, então a gente tem que atribuir a Ele tudo isso. Por isso Jesus disse, olha, não fique chamando ninguém de pai, ninguém de mestre, ninguém de, meu Senhor, porque você só tem um Senhor, só tem um pai, só tem um mestre, que é Deus. Então é errado eu falar que alguém me ensina alguma coisa? Não, não é errado, mas a glória não é da pessoa. É errado eu falar que uma pessoa cuida de mim, um pai espiritual. Na Bíblia, Paulo vai falar que ele era, era pai espiritual de Timóteo, por exemplo. É errado. Não, mas é errado você atribuir a essa pessoa todas essas qualidades como se viesse dela mesma. A Bíblia diz que todo bom dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Então, tudo de bom que a gente faz vem de Deus. Quando a gente pega essa glória e atribui para nós mesmos, ou atribui para qualquer outra pessoa, a gente está num engano, a gente está num erro. Então, a nossa relevância no meio de Deus é a medida do quanto que a gente serve. Porque quanto mais eu sirvo, mais eu estou dando vazão para aquilo que Deus colocou na minha vida. Então, se Deus me deu um dom, uma habilidade, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu coloco isso em prática, mais eu estou valorizando, fazendo crescer aquilo que Deus atribuiu a mim. E Ele atribuiu isso a mim para que eu faça crescer. Lembra da parábola dos talentos? Eu te dei, quando eu voltava para pedir contas. E aquele que fez crescer, aquele que investiu foi recompensado, mas aquele que guardou e não fez absolutamente nada com aquilo, ele na verdade perdeu. Então, vai falar o seguinte, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. No mundo, o mais importante é aquele que domina todas as pessoas. No reino de Deus, o mais importante é aquele que mais se humilha. No mundo, o mais importante é aquele que é servido, é aquele que tem pessoas à sua disposição. No reino de Deus, o mais importante é aquele que serve, é aquele que está à disposição de mais pessoas. Essa é a realidade do reino de Deus, é a realidade de servir. Então, toda vez que a gente fica muito preso nessa terra, a gente começa a valorizar as coisas que essa terra valoriza, as coisas que esse mundo valoriza. Esse mundo valoriza status, esse mundo valoriza dinheiro, esse mundo valoriza a relevância no meio das pessoas desse mundo, mas não é isso que o reino de Deus valoriza. A gente precisa ter os olhos muito atentos, porque é muito fácil a gente se perder no meio disso. É muito fácil a gente achar que, porque as pessoas estão nos aprovando, nos aplaudindo, que a gente está fazendo a vontade de Deus. É muito fácil a gente confundir resultado com fruto. Achar que a gente está dando fruto porque a gente está dando resultado. Mas fruto não tem a ver com resultado, fruto tem a ver com caráter. Então, a gente não pode se perder no meio disso. Hoje, nesse mundo de coaches, e muitos coaches usando a palavra de Deus, a gente tem visto como tem sido fácil enganar as pessoas por meio da ganância desse mundo. E aí eu mostro uma vida bem-sucedida, eu mostro uma relevância, uma influência no meio das pessoas, e eu quero dizer que Deus está me aprovando, porque eu tenho esse tipo de resultado. A gente precisa lembrar